A primeira pergunta que um iniciante faz sobre investimentos é quase sempre a mesma: qual o melhor investimento agora? Essa pergunta parece inteligente, mas ela é a razão pela qual 90% das pessoas perdem dinheiro ou ficam para trás. A verdade matemática inconveniente é que procurar pelo melhor investimento é a estratégia mais garantida para obter os piores resultados. Ignorar isso não lhe custará apenas alguns reais. Custará a você a sua década mais importante de juros compostos. O preço é a sua liberdade financeira. Vamos desconstruir a lógica que aprisiona a maioria das pessoas. Ela se baseia em 3 ilusões fundamentais que são vendidas como sabedoria no mercado financeiro. Vamos destruir cada uma delas. A primeira ilusão é a busca pelo produto perfeito. O senso comum diz que, para investir bem, você precisa encontrar a ação da próxima gigante da tecnologia, o fundo imobiliário que vai explodir, ou a criptomoeda que vai multiplicar por 100. O iniciante consome notícias, segue dicas de influenciadores e gasta horas procurando por uma agulha no palheiro. Ele trata o investimento como uma caça ao tesouro. Ele acredita que existe um ativo mágico, um segredo que os ricos conhecem, e ele não. O princípio real é brutalmente diferente. Investir não é sobre encontrar o melhor produto, é sobre construir o melhor processo. A pergunta certa não é qual o melhor ativo. A pergunta certa é qual a melhor estratégia para os meus objetivos e para a minha tolerância ao risco. Quem foca no produto se torna um jogador. Ele compra na alta, movido pela euforia, e vende na baixa, movido pelo pânico. Ele está sempre reagindo ao mercado. Ele é uma folha ao vento. Quem foca no processo se torna um arquiteto. Ele não tenta prever o futuro. Ele se prepara para ele. Ele constrói uma carteira de investimentos diversificada que não depende do sucesso de uma única empresa ou de um único setor da economia. Ele entende que a verdadeira riqueza não vem de uma grande tacada de sorte. Ela vem da disciplina de aplicar todos os meses, da paciência de esperar os juros compostos trabalharem e da humildade de saber que ele não consegue prever o que vai acontecer amanhã. O amador procura por respostas. O profissional constrói um sistema. Enquanto o amador está ocupado trocando de ações toda semana, o profissional está tranquilo, pois seu sistema foi desenhado para resistir a crises e prosperar no longo prazo. A diferença não está na inteligência, está na abordagem. Uma busca pela glória instantânea, a outra pela solidez permanente. A segunda ilusão é a confusão sobre o que é risco. O senso comum diz que risco é a possibilidade do seu investimento cair de preço. A pessoa olha o gráfico da bolsa de valores, vê as linhas vermelhas e sente medo. Para ela, a poupança ou um título que paga pouco, mas não oscila, é o porto seguro. Ela acredita que segurança é sinônimo de estabilidade no extrato bancário. Isso é uma perigosa meia-verdade. O princípio real é que existem 2 riscos fundamentais, e a oscilação de preços não é o principal deles. O primeiro risco real é a perda permanente de capital. Isso acontece quando você investe em uma empresa ruim que quebra, ou compra um ativo por um preço tão absurdo que ele talvez nunca mais se recupere. Esse risco é controlado com estudo e diversificação. Mas o segundo risco, o mais traiçoeiro para o iniciante, é a perda do poder de compra. É o risco da inflação. O seu dinheiro parado na poupança, rendendo abaixo da inflação, não está seguro. Ele está garantidamente perdendo valor todos os dias. R$100 hoje compram menos coisas do que R$100 compravam há um ano. Isso não é uma possibilidade. É uma certeza matemática. A estabilidade que você vê no extrato da poupança é uma ilusão. É a estabilidade de um navio que está lentamente afundando. O investidor amador tem medo da volatilidade. Ele teme ver seu patrimônio cair 10% em um mês. O investidor profissional tem medo da inflação. Ele teme ver seu patrimônio valer 30% a menos em uma década. O amador troca o potencial de crescimento real por uma falsa sensação de segurança. O profissional aceita a volatilidade dos bons ativos como o preço que se paga para proteger e aumentar seu poder de compra ao longo do tempo. Ele entende que o verdadeiro risco não é ver seu dinheiro variar. O verdadeiro risco é trabalhar uma vida inteira para, na aposentadoria, descobrir que seu dinheiro não compra mais nada. A terceira e talvez mais custosa ilusão é a obsessão com a rentabilidade e o completo desprezo pelos custos. O senso comum é atraído por números grandes.
Um fundo que rendeu 20% no ano passado. Uma propaganda que promete dobrar seu capital em pouco tempo. O foco está sempre no ganho potencial. Taxas de administração, impostos e custos de corretagem são vistos como detalhes menores, uma pequena fatia do bolo. O princípio real é uma das verdades mais cruéis e libertadoras das finanças. A rentabilidade é uma promessa, os custos são uma certeza. Você não tem controle sobre quanto o mercado vai render no próximo ano? Ninguém tem. Mas você tem controle total sobre quanto você paga em taxas. E esses custos, que parecem pequenos, agem como um veneno lento que corrói seu patrimônio através do tempo. Vamos fazer uma conta simples. Imagine dois investidores. Ambos aplicam R$ 10.000 e obtêm um retorno bruto de 10% ao ano. O investidor amador escolhe um fundo de ações com uma taxa de administração de 2% ao ano. O investidor profissional escolhe um fundo de índice, um ETF, com uma taxa de 0,2% ao ano. A diferença parece pequena, 1,8%. Depois de 30 anos, o investidor amador, que pagou a taxa mais alta, terá acumulado cerca de R$ 104.000. O investidor profissional, que minimizou os custos, terá acumulado R$ 161.000. São R$ 57.000 de diferença. Mais de 5 vezes o valor inicial investido. Esse dinheiro não desapareceu. Ele foi transferido do bolso do investidor amador para o bolso do administrador do fundo. Os custos são como um parasita. Eles se alimentam dos seus juros compostos. Quanto mais tempo passa, mais eles consomem. O amador pergunta qual fundo rendeu mais no passado. O profissional pergunta qual fundo tem a menor taxa e a estratégia mais coerente para o futuro. O amador persegue a rentabilidade passada, que não garante nada. O profissional foca nos custos, que são a única variável que ele pode controlar e que impactam diretamente sua rentabilidade futura. Ignorar os custos é como tentar encher um balde com um furo no fundo. Não importa quanta água você jogue, ele nunca ficará cheio. Agora que desconstruímos as ilusões, vamos para a parte prática. Como um iniciante pode proteger seu capital e começar a lucrar com segurança, usando esses princípios? A estratégia não é complexa. Ela é robusta e baseada em fundamentos testados pelo tempo. Ela se divide em 2 etapas fundamentais. A primeira etapa é construir sua fundação, a muralha que protege todo o resto. Isso se chama reserva de emergência. Antes de pensar em comprar uma única ação ou cota de fundo imobiliário, você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardados em um local seguro e com liquidez imediata. O que significa isso? Significa um investimento que não oscila e que você pode resgatar no mesmo dia se precisar. Tesouro Selic ou um CDB de um grande banco que pague 100% do CDI são as opções padrão. Por que isso é tão crucial? Porque a vida acontece. O carro quebra, você perde o emprego. Uma emergência médica aparece. Sem uma reserva, quando um desses imprevistos ocorrer, você será forçado a vender seus investimentos de longo prazo para cobrir os custos. E o destino garante que isso sempre acontecerá no pior momento possível. No meio de uma crise de mercado, quando seus ativos estão em baixa. A reserva de emergência não existe para te deixar rico. Ela existe para impedir que você fique pobre. Ela te dá a paz de espírito para deixar seus investimentos de longo prazo trabalharem sem interrupção. Pular essa etapa é como construir um prédio sem alicerce. A primeira tempestade vai derrubar tudo. A segunda etapa, depois de ter sua reserva sólida, é começar a construir sua carteira de crescimento. E aqui, vamos aplicar o princípio de que o processo é mais importante que o produto. A maneira mais inteligente para um iniciante fazer isso é através de uma estratégia conhecida como núcleo e satélite. Imagine sua carteira como um sistema solar. No centro está o núcleo. Ele representa de 80% a 90% de todo o seu dinheiro investido para o longo prazo. O objetivo do núcleo não é dar uma tacada genial, é ser sólido, diversificado e barato. Como você faz isso? Comprando o mercado inteiro. Ao invés de tentar escolher as melhores ações, você compra um fundo de índice, um ETF, que replica o desempenho das principais ações da Bolsa Brasileira, como o Ibovespa, ou da Bolsa Americana, como o S&P 500. Ao fazer isso, você não está apostando em uma única empresa. Você está apostando no crescimento da economia como um todo. A história mostra que, no longo prazo, as economias e os mercados crescem. Com um único investimento, você se torna sócio das maiores empresas do país ou do mundo.
E o mais importante, as taxas de administração desses fundos são extremamente baixas, o que, como vimos, faz uma diferença brutal no resultado final. O núcleo da sua carteira deve ser entediante. Ele é a sua base, a sua fortaleza. Ao redor do núcleo, você pode ter os satélites. Eles representam a menor parte do seu portfólio, os 10 ou 20% restantes. É aqui que você pode tomar riscos mais calculados, se quiser. Escolher algumas ações de empresas que você estudou a fundo. Investir em um fundo imobiliário específico. Alocar uma pequena parcela em ativos de maior risco. A função do satélite é buscar um retorno extra, mas de forma controlada. Se um dos seus investimentos satélite for a zero, isso será um aborrecimento, mas não destruirá seu futuro financeiro, porque o seu núcleo, a grande parte do seu patrimônio, continua sólido e intacto. Essa abordagem une o melhor dos dois mundos. A segurança e o baixo custo da diversificação passiva no núcleo, com a possibilidade de ganhos maiores e aprendizado na alocação satélite. Ela te protege dos seus próprios erros e da tentação de apostar tudo em uma única ideia. Ela é a aplicação prática da paciência, da diversificação e da gestão de custos. É uma estratégia que se baseia em probabilidades matemáticas, não em previsões otimistas. Investir para um iniciante não é sobre se tornar um gênio do mercado da noite para o dia. É sobre evitar os erros que destroem o patrimônio da maioria. É um jogo de defesa, não de ataque. A verdade é que construir riqueza é um processo lento, metódico e, para muitos, tedioso. Não existe atalho, não existe fórmula mágica. O mercado financeiro não deve nada a ninguém. Ele é um campo neutro onde a disciplina é recompensada e a impulsividade é punida, sempre. Se você prefere a verdade inconveniente ao invés de mentiras confortáveis sobre dinheiro, inscreva-se. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Manda para aquele amigo ou familiar que precisa ouvir isso e parar de procurar por milagres financeiros. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. A gente se vê em breve.